Pois bem, agora vamos às fases da desapropriação, né? Nós temos a fase administrativa e a fase judicial. O que acontece? Na fase administrativa, há o decreto expropriatório e a notificação do proprietário do bem que vai ser desapropriado. O poder público, em tese, na fase administrativa, o que se prioriza? Se prioriza chegar a um acordo com o particular, né? Então, a ideia é que o poder público ofereça um valor de indenização justo e, se o particular concordar com essa indenização, o assunto morreu aqui na fase administrativa. Caso o particular não concorde com o valor da indenização, aí nós passamos para a fase judicial. Tá? Então, agora a gente vai adentrar nos detalhes dessas fases. E aí eu vou pedir para você olhar aqui na tela, né? Então, em relação à fase administrativa, haverá o decreto expropriatório, né? Esse decreto é expedido por quem? Ele vai ser expedido pelo presidente da República, pelo governador, né, no caso do estado, pelo prefeito. Vou colocar prefeito, governador. É o chefe do poder executivo, né? O presidente da República, o interventor, certo? Ou pode ser também que os agentes delegados, né? Previsto no decreto-lei também. Ou pode ser o poder legislativo. Nossa, o poder legislativo pode declarar? Nossa, o poder legislativo pode desapropriar? Pode, só que quem executa é o poder executivo, tá? Pois bem, então há o decreto. Depois que há esse decreto, há um prazo para que se efetive o acordo ou que se ajuize a demanda, né? Então, o poder público expediu o decreto de desapropriação. Ele tem um prazo decadencial, esse prazo é decadencial, segundo a doutrina, e ele tem esse prazo para chegar a um acordo com o proprietário ou para ajuizar a demanda, né? Ajuizar a ação de desapropriação. E quais são esses prazos? No caso de necessidade ou utilidade pública, 5 anos contados do decreto, né? No caso de interesse social, 2 anos. Tá? E aqui faltou, né? Reforma agrária. É que nós vamos falar depois da reforma agrária, mas já vou adiantar. Reforma agrária também são 2 anos, tá? Perfeito. Aí o que acontece? O poder público entrou em acordo, o particular aceitou o acordo. O que o poder público faz? Indenização prévia justa em dinheiro. Indeniza o particular. E esse acordo serve como título hábil para transcrição no registro de imóveis, né? Então aqui, ó, você tem um acordo. Então o particular aceita a oferta, realiza-se o pagamento, né? E aí esse acordo, ele é o título hábil para transcrição no registro de imóveis, tá? Tá bom? Então, a fase administrativa, grosso modo, né, é isso. E quais são os efeitos da declaração? Né? Os efeitos da declaração é a sujeição do imóvel à força expropriatória do Estado, né? Então, o poder público, quando expede o decreto, aquele imóvel já está sujeito à sua desapropriação.
tá? A fixação do estado do bem, tá? A fixação do estado do bem, ou seja, o que isso quer dizer? A fixação do estado do bem. Isso é importante para as benfeitorias feitas no imóvel, né? Então, quando o poder público emitiu o decreto de desapropriação, aquele bem está fixado. O estado daquele bem está fixado. Então, a situação que aquele bem se encontra, tira uma foto, pausou, é para ficar daquele jeito. Agora, há alguma benfeitoria que vai ser indenizada? Né? Por exemplo, imagina no caso da benfeitoria necessária. Elas sempre serão indenizadas. Por quê? Porque imagina a seguinte situação. O particular está lá, tá morando no imóvel ainda, e um encanamento se rompe, estoura, e o cara estava com vazamento de água, ele conserta aquele bem, ele vai ser indenizado, evidente, porque é uma benfeitoria necessária. No caso da benfeitoria útil, vai ser indenizada? Depende. Se houver autorização da administração pública, né? Imagine a seguinte situação. O que seria uma benfeitoria útil, né? Para ficar mais claro na cabeça. Imagine o proprietário lá tem a casa dele e tem um portão manual. Ele vai lá, ele desce do carro, abre e tal, e ele coloca um portão automático. Essa é uma benfeitoria útil. Vai ser indenizada? Só se houver autorização do poder público. E se for uma benfeitoria de mero deleite ou voluptuária, voluptuária, nossa, difícil de falar, né? O cara, imagina a seguinte situação, o proprietário vai lá e põe uma jacuzzi para tomar banho ali, né, de sol ou no frio, e com massageador e tal, e gasta 10 mil numa jacuzzi. Vai ser indenizado? Evidente que não. Né? Então, a benfeitoria de mero deleite não é indenizável. Né? Então, a benfeitoria necessária é indenizável? Sim. Estourou o encanamento, cara. É urgente, a gente precisa arrumar isso daqui. É indenizável, sempre indenizável. A benfeitoria útil, cara, coloquei um portão automático aqui. É indenizável? Depende. Se for autorizado pelo poder público, tudo bem. Se não for autorizado, não vai ser indenizado. Aí o animal foi lá e colocou uma jacuzzi no quintal. O imóvel vai ser desapropriado, o cara vai lá e coloca uma jacuzzi para tomar sol, para tomar um banho, massagem nas costas, tal. Vai ser indenizado? Não, tá? Então, esse é o ponto importante da fixação do estado do bem, tá? Aí aqui, os efeitos, né, ainda atribui ao Estado o direito de adentrar no imóvel declarado, aí aqui após prévia autorização judicial, que nós vamos ver no caso de emissão provisória na posse, né? A gente vai ver com os seus pormenores, e a fixação do termo inicial para o prazo de caducidade da declaração, né? Então, que foi esse prazo que eu falei para você aqui em cima, ó, de 5 anos, 2 anos, tá? Então, a partir do momento que se declara, começa, fixado o termo inicial para o prazo dessa caducidade, tá? Então, esses são os efeitos importantes. Pois bem, muito bem. Agora, nós vamos fazer uma pausa e vamos para a fase judicial.